paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no programa Leitura da Bíblia, esse programa que o Senhor nos deu para que juntos nós façamos a leitura da palavra do Senhor. E diariamente o Senhor tem nos dado um tempo em que nós temos feito essa leitura em conjunto e estamos prosseguindo, caminhando na leitura sequencial que temos feito dos livros da Bíblia. Estamos no livro de Esther, essa história maravilhosa, emocionante aqui. Vimos no episódio anterior, no capítulo 4, que havia um decreto de morte para todos os judeus e a rainha Esther ali convocou um jejum de 3 dias para que ela se apresentasse diante do rei Assuero para pedir pelo seu povo, né? E hoje nós vamos ver o que aconteceu. Capítulo 5 do livro de Esther. Sucedeu, pois, que, ao 3º dia, Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alçou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme ao mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a mim fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto me não satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Terminamos a leitura do capítulo 5
Uma leitura aqui autoexplicativa dos acontecimentos que estão sucedendo ali após o jejum. Esté preparou um primeiro banquete do vinho, convidou o rei Assuero e Amã, que era o inimigo dos judeus, e preparou também um segundo banquete, mas Amã ficava cada dia mais furioso em ver que Mardoqueu não se prostrava diante dele, e houve aqui um intento dele com seus amigos e sua mulher de preparar uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado. Então nós vamos ver o que sucedeu nesse segundo banquete que a rainha Esté preparou. Capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio, e disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou o vestido e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, anojado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Amém? Terminamos então a leitura do capítulo 6 do livro de Ester. Vimos como Deus moveu todas as coisas ali para que o rei perdesse o sono,
se lembrasse ali pelos escritos das crônicas de como Mardoqueu lhe dera notícia de uma conspiração e o rei verificou que nada lhe tinha sido dado em troca daquela informação tão preciosa que livrou a vida do rei, e o rei engrandeceu a Mardoqueu segundo a orientação ali, né? Segundo a notícia ali que Amã mesmo lhe deu do que deveria ser feito ao homem que o rei se agradasse dele. Amã acreditava que essa honraria seria dele, mas ele mesmo teve que fazer a honraria a Mardoqueu. E agora, no próximo episódio, nós vamos ver o segundo banquete que Esther preparou, que nós vimos aqui ao final do capítulo 6, que os eunucos do rei, eles se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Amém? Vamos encerrando o episódio por hoje, desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.